Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Fernando de Castro, só que hoje o vídeo não é sobre alguma história da minha vida. Hoje quem vai falar é uma amiga minha chamada Vânia Rockman, que vai contar um pouco da história da vida dela, de algumas coisas muito sinistras, muito cabulosas que já aconteceu. Deus transformou a vida dela e deu novamente vida para ela de novo. E alguns meses atrás eu fui na casa dela pra gente poder gravar esse vídeo e finalmente está saindo essa história. Eu gostaria que vocês assistissem tudo e deixassem o feedback de vocês, deixassem a história de vocês aí embaixo também. Bom, eu sou conhecida como Vânia Rockman. Em 2004, o meu médico, meu ginecologista, em um dos meus exames de rotina, em uma das minhas consultas de rotina, ele me pediu um exame onde ele percebeu que havia um nódulo no meu seio. A gente percebeu que realmente era um nódulo pequeno, mas ele achava necessário que eu fosse encaminhada para um mastologista. Então, quando eu fui atendida por esse mastologista, ele também sentiu a necessidade de fazer alguns procedimentos, onde o início de tudo seria um exame que se chama punção. E nesse exame, onde foi feito ali mesmo na clínica, esse resultado veio como 3% de chance de ser um câncer, de ser um tumor maligno, né, que é o câncer, e que 97% de chance desse resultado poderia ser benigno, né? Então nós ficamos tranquilos, confiantes, embora houvesse a necessidade de fazer uma cirurgia, e para nossa surpresa, esse exame que se chama biópsia, ele teve um resultado bem negativo, bem assustador. Foi uma cirurgia que durou um tempo assim bem maior, porque o médico ali, ele tirava uma parte do seio e um mototáxi pegava aquele material e levava para o laboratório. Então na mesma cirurgia, nessa cirurgia que teve uma duração de 5 horas, o médico sempre aguardava o retorno do médico do laboratório. E ele sempre dizia que naquele pedacinho ali que ele tirava, naquele tecido ainda tinha câncer, né? Ele tinha tido uma metástase, ele ramificou. Na quinta parte que o médico tirou para ir mandando para o laboratório, recebendo o resultado, eu acabei perdendo todo o meu seio. Precisei de retirar ele todo por conta desse comprometimento. Bom, e após essa cirurgia eu fui encaminhada para o meu quarto, onde meu falecido marido, ele estava ali acompanhando tudo. Eu recebi as visitas naquele momento, eu pude receber as visitas, mas algo assim acontecia dentro de mim que eu não estava entendendo e nem conseguia explicar para ninguém. Eu tinha assim, a sensação era uma agitação muito grande, né? Eu costumo dizer assim, que a gente tem essa parte aqui do abdômen. Então assim, eu tinha uma dor muito forte nela. E aí uma das enfermeiras entrou no meu quarto e ela perguntou se eu estava sentindo dor. E eu respondi para ela que não, e meu marido respondeu que sim, que eu estava tendo muita dor. Eu expliquei para a moça, para essa enfermeira, eu dizia para ela que não precisava de colocar nenhum medicamento no soro, porque nada estava fazendo com que aquela dor parasse e amenizasse. Ao mesmo tempo que era uma dor muito forte e que eu não conseguia, é como se eu resistisse àquela dor, mas essa dor também ela não passava. Era uma dor que ela trazia consigo uma agitação, como se fosse uma turbulência muito forte. Então é assim que eu consigo explicar isso, porque tem coisas que você passa e que a gente não consegue às vezes explicar. Mas eu utilizo sempre esse nome de turbulência, uma agitação muito forte, como se o mar tivesse muito agitado. Bom, e como esse momento, essa dor, essa angústia não passava, algo diferente começou a acontecer comigo. E as visitas ali ao meu redor, é como se eu conseguisse descrever algo assim estranho, é como se eu estivesse dentro de um caixão e as pessoas que estavam à minha volta estavam ali me velando. É essa sensação que eu tinha. Então assim, eu só conseguia cochichar, eu não tinha voz naquele momento. Eu não tinha sentimentos naquele momento, porque eu não lembrei dos meus filhos naquele momento. E eu não tinha lágrimas, era algo muito estranho que estava acontecendo comigo. Então naquele momento eu tive que falar muito baixo no ouvido do meu esposo, e expliquei para ele que eu precisava que ele pedisse para as pessoas saírem do meu quarto. Ele falou para mim não falar aquilo de novo, porque eu disse para ele que eu estava morrendo. E eu realmente ouvi que eu precisava de falar mais sério com ele. Eu falei para ele, assim, eu não estou dizendo para você que eu vou morrer. Eu estou te dizendo que eu estou morrendo. E não dá tempo, eu preciso de falar com você agora, esse é o único momento. Durante esse período que eu senti a necessidade de fazer isso, é porque algo começou do meu pé.
eu sentia como se um gelo, uma coisa gelada começasse no meu pé e aquela temperatura muito baixa começasse a subir para o meu corpo. E eu não tinha dito ainda para ele até essa sensação chegar às minhas mãos e o meu abdômen. Então eu mexia as mãos, eu conseguia fazer movimentos, eu olhava, eu fazia um teste. Eu estava vivendo um momento assim, super estranho, mas eu conseguia, eu estava totalmente consciente, é claro. E eu fazia um movimento com as minhas mãos. E eu mexia elas, eu sentia, eu via o movimento, mas eu não sentia mais as minhas mãos. Eu não tinha sensação nelas mais. Mas quando foi chegando o meu abdômen, eu vi que realmente eu não tinha mais esse tempo. Eu tinha a sensação de que eu não tinha como partir sem deixar pelo menos um recado para o meu esposo. Então quando eu expliquei para ele isso, eu puxei a cabeça dele, dei um beijo nele, porque eu precisava de me despedir, já que eu estava consciente, essa morte, né, que eu estava sentindo, ela não veio assim de uma forma muito repentina. E quando eu me despedi dele, que tudo para mim teve um fim, eu fiz minha parte, eu cumpri a minha parte, eu cumpri minha missão de vida, vivi até ali e pronto, eu não tinha que fazer mais nada. Mas o que acontece é que logo após isso aconteceu um outro evento que eu já utilizo as falas já do meu falecido marido. Ele conta que naquele momento ele ficou em pânico, ele me viu com uma fisionomia totalmente cadavérica, branca, muito esquisita realmente, nada como uma pessoa que estava viva realmente. Então ele disse que naquele momento, ali dentro daquele quarto onde estávamos só nós dois, ele conta que foi tomado de uma unção do Espírito Santo que ele nunca tinha sentido antes. Ele conta que ele se encheu como se fosse um fogo ardente e ele se sentiu muito empoderado, porque a gente, como que você faz diante de uma morte, né? Mas era algo assim que já era providência mesmo, já era aquilo já era o plano, né, de Deus. Então ele se encheu dessa unção e naquele momento ele segurou na minha mão e ele teve uma coragem, uma audácia, uma autoridade muito grande de repreender em nome de Jesus aquela morte. E a partir desse momento eu já comecei a ter a minha voz, eu já comecei a ter sentimentos novamente, tanto que eu chorei durante muito tempo. Depois disso, é claro, eu tive que passar pelo tratamento quimioterápico, fizemos radioterapia. Aí dali pra frente foi realmente algo assim, mais natural. Bom, é claro que como consequência desse tratamento quimioterápico, eu perdi meu cabelo, fiquei durante 1 ano e meio sem meu seio, só então a gente fez a primeira parte da reconstrução mamária. E é claro que a gente tem que passar pelo tratamento, ter fé, e eu sabia que eu ia passar isso de forma tranquila entre aspas, mas eu consegui superar isso de uma forma que eu não passasse tanta tristeza para quem estava próximo de mim. Eu sempre fui de contar muita história, alegre, então as pessoas me admiravam nisso e sempre fui assim. Eu sempre prefiro olhar o lado bom daquilo. Eu passava muito mal, eu vomitava muito, mas eu ia lá, me alimentava de novo porque eu tinha medo de ter que interromper o tratamento. Um tratamento muito doloroso, mas graças a Deus passou, foi uma fase que hoje eu olho para ela como uma vitória, né? Mais uma experiência que eu tive, aprendi muito, é claro, mas a gente só tem a agradecer. Minha família se uniu muito em torno disso. Como eu disse para vocês no início, logo depois o meu esposo faleceu, ele infartou, ele era super saudável, foi outro susto que nós tivemos na família. E bem posteriormente, em 2015, eu ainda ganhei minha terceira filha. Durante o tratamento eu fiquei sem ovular, entrei na menopausa como consequência dessa quimioterapia, mas que depois as coisas voltaram ao normal e eu consegui, ainda Deus me deu de presente, minha caçulinha. Mas o que eu quero deixar aqui hoje para vocês é essa minha história, e uma história de superação, uma história que a gente não pode deixar a fé de lado. Então eu só tenho a agradecer a Deus todos os dias da minha vida, por tudo que eu passei, e por toda a força que eu acredito que Deus vai continuar me dando, porque a vida é assim, cheia de desafios. E é isso, pessoal. Essa é a história da Vânia Rockman. Segue ela nas redes sociais, troca uma ideia lá com ela também. Se você tem uma história parecida ou algo bem cabuloso assim para poder contar também, deixa nos comentários aí embaixo. E bora gravar o seu vídeo também. É nóis, valeu demais. Compartilha com seus amigos, curte esse vídeo, deixa o seu comentário e até o próximo vídeo. Fui!